Olá, pessoal. Hoje vamos falar sobre planejamento de recursos empresariais. Esse sistema também é chamado de ERP e é um sistema largamente utilizado nas organizações. O planejamento de recursos empresariais, ou ainda Enterprise Resource Planning, também conhecido por ERP, ele é um sistema que integra todos os departamentos e funções de uma empresa em um único sistema. Essa é uma de suas principais características. Então, em vez de uma empresa ter diversos sistemas para administrar seus distintos departamentos, não é que o que pode provocar, obviamente, inconsistência por toda a empresa, o ERP é uma solução que veio para integrar esses diferentes setores de uma empresa. Dentro dos seus benefícios, podemos relacionar que ele é uma solução lógica para a bagunça de aplicações incompatíveis que havia surgido na maioria das empresas. E ainda, ele aborda a necessidade de compartilhamento e divulgação globais das informações. Ele é utilizado para evitar desgastes e o custo de conserto de sistemas legados. Então, em vez de uma empresa ter um sistema de vendas de um fabricante, um sistema de marketing, outro fabricante de CRM, assim por diante, o ERP ele proporciona uma solução integrada de todos esses sistemas. Eles são classificados como os componentes, como módulos dentro desse sistema ERP, que, é claro, não deixa de ser considerado também um sistema de informação. Nós temos na tela um exemplo de banco de dados de contabilidade. É claro, aqui representado por uma planilha no Excel, mas isso serve somente para a gente abordar alguns conceitos. Como, por exemplo, a gente pode ver aqui nessa planilha a exibição dos dados quanto ao formato dos números, assim como também o formato da data, e entre outras informações. Mas a gente pode destacar aqui essas duas colunas, a ordem da data e a quantidade desses determinados produtos listados. Vejam que no outro sistema, o sistema de vendas, nós temos aqui as mesmas informações, como a ordem da data e a quantidade, mas dessa vez sendo apresentadas em formatos distintos. Então a gente tem aqui as mesmas informações sendo representadas nesse banco de dados, mas em formatos distintos. Isso pode ocasionar uma incompatibilidade dos dados. Então esse é um dos problemas combatidos pelo ERP, já que ele centraliza todas as informações e distribui entre os seus componentes. Então, dessa forma, há uniformidade de dados. A gente pode ver nessa outra imagem como que o sistema ERP trabalha. Ele coleta todas as informações de suas entidades, como os funcionários, pedidos, clientes e vendas, e então compilam essas informações e a partir delas ele gera relatórios, como o relatório global de vendas, relatório global de produção e relatório global de remessa. Esses relatórios são gerados pelo sistema para dar suporte à tomada de decisão dos gestores. Mas é importante perceber como que esse sistema está relacionado a todos os processos do negócio. Mas é claro, os seus resultados dependem, é claro, da sua eficiente utilização. Como já mencionei, esses sistemas ERP fornecem uma base para a colaboração entre esses departamentos da instituição, permitindo com que as pessoas de diferentes áreas de negócio consigam restabelecer comunicação. Mas como que isso é feito? Isso é estabelecido a partir da implementação de um banco de dados central, que coleta todas as informações de todos os módulos e os alimenta com informações. Ou seja, nesse banco de dados centralizado são armazenadas as informações de todos os setores, como o setor de compras, produção, contabilidade, estoque, assim por diante. Assim como essas informações também são compartilhadas com esses mesmos módulos. É por isso que ele envia as informações também para esses módulos, ele compartilha as informações. E desse modo, ele consegue integrar todos os setores da instituição. Então, por exemplo, quando um usuário ele atualiza ou inclui as informações em um módulo, esta inclusão ou atualização é feita de forma imediata e automaticamente é atualizado em todo o sistema. Vale observar que o ERP ele não se limita apenas à parte estratégica ou analítica da instituição.
ele trabalha principalmente e fortemente na parte operacional. Afinal, é aí que estão suas raízes. Então, no dia a dia, esse sistema ele automatiza os processos de negócio, com o cumprimento de pedidos, como a emissão de pedido de um cliente, ele realiza o envio da compra do cliente, assim como também ele pode realizar a emissão de nota fiscal. E como já mencionei, esse sistema permite que os funcionários de toda a empresa compartilhem as informações em um único banco de dados centralizado. Isso possibilita que quando o departamento finaliza um pedido, ele é automaticamente encaminhado pelo sistema ERP para o departamento seguinte. Como, por exemplo, caso uma venda seja concretizada, então essas informações da venda são encaminhadas para o departamento de depósito. Do departamento de depósito, essas informações são encaminhadas através, vale ressaltar, do sistema ERP para o departamento de contabilidade e assim por diante. Desse modo, em qualquer ponto da execução do pedido, para descobrir onde ele está, o usuário precisa apenas fazer o login no sistema de ERP e então rastreá-lo. Essa imagem ela ilustra a integração de um sistema ERP. Somente para ressaltar, onde nós tínhamos sistemas distintos responsáveis por determinadas tarefas em distintos setores, com o sistema ERP, essas funções elas são integradas em um único sistema. Até mesmo funções como de RH, gestão de projetos, até mesmo a gerência de um portal, de um website. Então, uma única empresa ela pode fazer uso de um único sistema, que vai atuar desde a operação até a parte de análise. Sobre a evolução do ERP, como eu mencionei anteriormente, ele foi desenvolvido inicialmente para ajudar no processo de fabricação e tratar sobre questões de matéria-prima, estoque e entrada de pedidos e distribuição, ou seja, trabalhando especificamente com a parte operacional de uma empresa. Esse sistema teve sucesso nesse segmento, quando ele começou a ser utilizado. Contudo, ele tinha dificuldades de integrar-se com outros departamentos, como, por exemplo, vendas, marketing e assim por diante. O que fez com que, obrigatoriamente, esse sistema fosse impelido a crescer. Ou seja, com o passar dos anos, esse sistema ele passou a agregar novas funcionalidades e passou a atuar em outros departamentos de uma empresa. Em sua evolução, ele passou a atuar na linha de frente, incluindo o CRM. Agora, a administração, as vendas, o marketing e a equipe de recursos humanos podem compartilhar uma ferramenta que é verdadeiramente difundida em toda a empresa. Essa imagem ela ilustra um pouco sobre essa evolução passada pelo ERP. Lá na década de 60, apesar de estar descrito aqui a atuação em outros níveis, como a parte de contabilidade, livro-razão, né, o seu foco mesmo inicialmente era a parte operacional. Né, e com o tempo ele foi agregando novos recursos. Já nos anos 2000, ele ainda teve um incremento de novos módulos com a parte de e-commerce, logística, prognóstico, planejamento. E posteriormente ele veio ganhando novos módulos, como o módulo de gestão de projetos, módulo de relacionamento com o cliente, que é o caso de CRM, Workflow e assim por diante. Vale ressaltar que esses módulos apresentados aqui, eles são apresentáveis em um sistema ERP de acordo com o seu fabricante. Então é possível que alguns sistemas ERP não apresentem todas essas funcionalidades ou até mesmo apresentem mais funcionalidades do que listadas aí na tela. Essa outra tela ela faz ilustração da composição dos componentes de um ERP tradicional. Temos os componentes centrais, que são aqueles incluídos na maioria dos ERPs e focam principalmente nas operações internas. Alguns módulos que podem ser destacados são como os módulos de contabilidade, finanças, produção e gerenciamento de materiais e ainda recursos humanos. Outros componentes que podem ser classificados junto a um ERP são os componentes estendidos. São aqueles extras que atendem às necessidades organizacionais não satisfeitas pelos componentes centrais e focam em componentes externos, como, por exemplo, aqui a parte de inteligência de negócio, gestão de cadeia de suprimento, e-commerce e CRM, né? Gerenciamento de relacionamento com o cliente.
Então, a maioria dos módulos que constam em um CRM pode ser classificado dessas duas formas, componentes centrais ou ainda componentes estendidos. No que diz respeito aos componentes centrais, os mais comuns são os de contabilidade e finanças, produção e gerenciamento de materiais e ainda recursos humanos. Os componentes de contabilidade e finanças são responsáveis pela parte financeira da empresa, como, por exemplo, as funções de livro-razão, contas a pagar, contas a receber, orçamento e ainda gestão de ativos. Então, tudo que diz respeito à informação financeira dentro de uma empresa, junto ao ERP, é gerenciado por esse módulo. Já o módulo de gerenciamento e produção de materiais lida com os aspectos de planejamento de produção e execução, como previsão de demanda, programação de produção, contabilidade dos custos de trabalho e controle de qualidade. As empresas costumam produzir vários produtos, cada qual com muitas partes distintas. As linhas de produção, compostas por máquinas e funcionários, criam os diferentes tipos de produtos. Desse modo, uma empresa ela precisa definir a previsão de vendas de cada um desses produtos, para assim determinar a programação de produção e, consequentemente, a compra de materiais. O que é ilustrado por essa imagem. Então, quando uma empresa ela faz o prognóstico de vendas, ou seja, uma previsão de vendas, o passo seguinte é realizar o quê? O planejamento de operações. E desse modo, a empresa consegue determinar uma programação detalhada, o que vai levar, é claro, na produção de um determinado produto. Assim como, através do sistema também, ela consegue estabelecer as necessidades de materiais e assim determinar os materiais a serem adquiridos, a serem comprados. Por outro lado, os módulos de recursos humanos acompanham as informações do funcionário, incluindo salários, benefícios, remuneração e avaliação de desempenho, e ainda garantem o cumprimento dos requerimentos legais. Esse componente ainda oferece recursos que permitem à empresa realizar uma análise detalhada de seus funcionários para determinar aspectos como a propensão a deixar a empresa, a menos que tenha compensação adicional ou que lhes sejam fornecidos benefícios. E também podem determinar se as pessoas mais talentosas estão trabalhando para as unidades de negócio com maior prioridade, ou ainda onde teriam o maior impacto sobre o lucro. Já os componentes estendidos, os mais comuns são inteligência de negócio, gestão de relacionamento com o cliente, gestão de cadeia de suprimento e e-business. Os módulos de inteligência de negócio, assim como já vimos anteriormente, eles coletam as informações utilizadas em toda a empresa, organizam estas e aplicam ferramentas analíticas para auxiliar os gestores nas decisões. Ou seja, esse tipo de módulo dentro de um ERP ajuda os gestores a tomar decisões, ajuda os gestores nas tomadas de decisão. Por outro lado, os componentes CRM do ERP, ele realiza a integração junto ao cliente, permitindo que a empresa trabalhe de forma mais eficaz com os clientes e também reajam às suas necessidades. Vale observar que esses componentes eles incluem todos os recursos que nós já vimos em aulas anteriores, como por exemplo o CRM eles incluem central de atendimento e marketing. Já os módulos de SCM ou gestão de cadeia de suprimento, eles envolvem gerenciamento de fluxo de informações entre as etapas de cadeia de suprimento para maximizar sua eficácia. Ou seja, é esse módulo que ajuda a empresa a planejar, programar, controlar e otimizar a cadeia de suprimento, desde a aquisição de matéria-prima até o recebimento de bens por parte dos clientes. Já o módulo de business, ele permite a condução do negócio através da internet. Então, todos aqueles subsistemas que nós vimos que são disponibilizados através do e-business podem ser implementados através de um ERP. O ERP geralmente ele trabalha de forma integrada, como já mencionado, mas o que deve ser feito quando o SM, o CRM ou ainda o ERP não trabalham de forma integrada, ou seja, são sistemas distintos. É claro que se deve proceder com a integração. Mas vale ressaltar que quando esses sistemas estão trabalhando de forma independentes, os seus principais usuários, no caso do CRM, é a parte de vendas, marketing e atendimento ao cliente. No caso da gestão de cadeia de suprimentos, são os clientes, revendedores, parceiros, fornecedores, distribuidores.
E o próprio ERP é a contabilidade, finanças, logística e produção. Mas como eu mencionei, isso precisa ser integrado. Para realizar a integração, é utilizado o conceito do middleware, que são vários tipos diferentes de software que fornecem conectividade entre dois ou mais softwares. Ou seja, é um conjunto de software que interage com esses diversos sistemas a fim de compartilhar as informações presentes neles. Vale observar que esse conceito aqui ele não é mais tão utilizado como antes, já que hoje a maioria das empresas optam para a adoção de um único sistema que percorra por todo o processo de negócios, que percorra por todos os departamentos, como no caso de um ERP tradicional. Para aferir o sucesso de ERP também não é fácil. Contudo, um dos métodos mais utilizados para aferir o sucesso de um ERP é o Balanced Scorecard. Ele é um sistema de gestão que permite que as organizações esclareçam sua visão e sua estratégia e traduzam-na em ação. O que isso quer dizer? Ele fornece um feedback em torno dos processos internos e dos resultados externos. Com isso, ele consegue monitorar continuamente o desempenho estratégico e os resultados. Assim como nós também vimos em outras aulas a respeito de aferição no sucesso de sistemas, aqui também devem ser definidas métricas, mas essas métricas devem ser desenvolvidas com base nas prioridades do plano estratégico da empresa. Há diversos ERPs disponíveis no mercado para diversas áreas. Por isso é importante definir alguns atributos para a escolha de um ERP. Um deles é a adequação geral. Refere-se ao grau de lacunas existente entre o sistema e o processo de negócio, que pode ser classificado basicamente na compra de um produto pronto, na compra de um ERP pronto, ou ainda pronto, mas com suporte a modificações, e por último, desenvolver sob demanda, ou seja, desenvolver o ERP sobre encomenda. Tem vantagens e desvantagens em cada um desses atributos. Quando for se avaliar a compra de um software pronto, é necessário avaliar se o software possui todos os componentes que a empresa vai precisar. Essa opção, geralmente, ela proporciona um valor menor na aquisição do software. Já a aquisição de um software pronto, mas com suporte a modificações, digamos que a empresa ela compra um software de ERP, mas ela quer adicionar um determinado módulo, ou ela quer modificar um determinado módulo existente no software. Esse tipo de plano possibilita com que haja um suporte para a modificação desse software. Ou seja, que a empresa fornecedora do software possa realizar modificações, possa realizar a inclusão de novos módulos de acordo com a demanda da empresa que contratou o serviço. E por último, o desenvolvimento sob demanda envolve na contratação de um serviço especializado de desenvolvimento de software para realizar o desenvolvimento do ERP. Esse tipo de aquisição geralmente resulta em um software bem adequado às necessidades da empresa. Contudo, essa personalização encarece a aquisição. Um outro atributo é a análise adequada de negócios. A melhor maneira de determinar qual estratégia de adequação é a correta é conduzindo uma análise de negócios completa. Essa análise, ela geralmente resulta em uma lista documentada dos processos de negócio dentro da empresa, que irá fornecer uma ferramenta básica que pode medir a capacidade do fornecedor, ou seja, que pode servir de comparativo com as funcionalidades oferecidas pelo software a ser adquirido. E por último, planos sólidos de implementação. Esse plano prevê que os usuários, os funcionários que vão fazer uso do sistema, sejam treinados para manuseá-lo. Isso é tudo, pessoal. Se tiverem dúvidas, me procurem. Até mais.